Olá, muito boa tarde, fim de manhã pelo Brasil. Eu sou Pedro Caramês e sejam bem-vindos a mais um Power B2B Talks, desta vez com uma convidada para conversarmos sobre Employer Branding nas organizações. Esse é o tema que vamos trazer neste live de hoje, que de alguma forma procurará explorar um pouco esta importante estratégia das organizações e que provavelmente nos últimos anos tem também constituído digamos, um vértice estratégico também naquilo que é a comunicação destas mesmas empresas. Tenho o prazer e tive também aqui o grato prazer também que aceitasse o desafio, a Inês, para de alguma forma me ajudar a levarmos esta conversa aqui nos próximos 30 a 40 minutos sobre este mesmo tema. Inês, um prazer imenso poder estar aqui, podermos estar os dois aqui um pouco à conversa sobre de forma descontraída, sobre este tema do Employer Branding. O prazer é todo meu, Pedro. Antes de mais, boa tarde a toda a gente que nos está a ouvir. E é um prazer imenso estarmos aqui a falar de um tema que cada vez tem mais relevância em todas as organizações. A verdade é essa. Inês, antes de irmos diretos ao nosso tema que nos traz aqui, gostava que pudesses também aqui apresentar de alguma forma ao meu público, a esta grande comunidade que hoje está a ver-nos através do LinkedIn, através do Facebook, através do YouTube, portanto, todos os canais que hoje utilizo para difundir este conteúdo além fronteiras, para me conhecerem um bocadinho melhor, enquanto também posso passar aqui algumas imagens também das tuas moradas digitais. Quem quiser, no final e durante esta sessão, clique aqui neste live para procurar o perfil da Inês e poder, eventualmente também, se assim entender, ligar-se exatamente e acompanhar o trabalho, quer da Inês, quer da organização, que ela hoje é responsável também, uma pequena parte de responsabilidade que ela nos vai aqui falar. Inês. Certo. Então, eu estou na Glint há 8 anos, portanto a minha área é os recursos humanos, sempre trabalhei em recursos humanos, tive a possibilidade, dentro dos recursos humanos, de trabalhar aqui em diferentes áreas, portanto comecei na área de desenvolvimento de recursos humanos, depois tive a possibilidade de experienciar o que era o recrutamento, até que percebi que o que eu gostava mesmo realmente era esta área do desenvolvimento de recursos humanos, até que tive então o desafio, lançaram-me aqui o desafio de gerir a equipa de recursos humanos da Glint. E eu acho que este é um ponto que eu gosto muito de focar, porque acho que felizmente já há muitas empresas que apostam no talento interno, e eu acho que sou um exemplo disso. Comecei na Glint com um estágio, entrei como trainee, e passado este tempo todo que estou na Glint, porque a minha carreira foi feita na Glint, tive a oportunidade de crescer juntamente com a Glint e passar aqui a gerir o departamento de recursos humanos. Isto para mim é muito gratificante, porque a verdade é que gosto também que a Glint seja vista como uma empresa que dá estas oportunidades aos colaboradores. Inês, para quem não conhece a Glint e que já teve a oportunidade agora de te conhecer um bocadinho melhor e saber que função tens na Glint, faz-nos aqui uma pequena, digamos, panorâmica sobre o foco desta empresa. Provavelmente muitos dos que aqui estão a assistir já conhecem e alguns provavelmente não sabem, mas provavelmente muitas das vezes por semana são capazes de interagir com a empresa. É verdade. Um bocadinho da Glint. Então, a Glint é uma tecnológica portuguesa que atua essencialmente na Península Ibérica, mas nós somos líderes de mercado então na área da saúde. Portanto, quando entramos num hospital, numa clínica, o software, muitas vezes que lá está, é um software Glint. Portanto, nós desenvolvemos soluções tecnológicas para a área da saúde. E quando falo em área da saúde, falo nesta área hospitalar, mas falo também, por exemplo, nas farmácias, e em que aqui a nossa solução para uma farmácia comunitária é muito vasta. Nós desenvolvemos uma farmácia de raiz, ou seja, projetamos toda a parte arquitetónica, etc., de uma farmácia até à parte de consultoria de negócio de uma farmácia. Portanto, é um serviço muito completo. Por outro lado, temos também uma forte presença na área de consultoria tecnológica, que
que é um setor então que não está ligado à área da saúde, está em todos os outros setores e que desenvolvemos então soluções tecnológicas para os nossos clientes e que criámos então esta nova marca para se diferenciar deste setor de saúde, que é a Nexlance. Não sei se... Sim, penso que de alguma forma, genericamente, aliás, é importante que se diga aqui quem está e quem estiver a assistir-nos através do LinkedIn conseguirá de alguma forma também aceder facilmente às páginas da Glint e às páginas da Inês para encontrarem também mais algumas informações sobre a empresa e sobre estes demais projetos que a Glint tem em mãos, e não são poucos quanto isso. Inês, hoje o tema é um tema muito especial que vamos falar hoje aqui, pelo menos muito especial para ti e para alguns, o tema do Employer Branding. Para quem, de alguma forma, acabou de ouvir este palavrão, este estrangeirismo, consegue, assim, de uma forma muito simplista e, obviamente, sem qualquer, digamos, missão académica de estarmos a falar sobre questões muito conceptuais, mas, em linhas gerais, o que é que nós falamos quando falamos ou quando nós pensamos em employer branding nas organizações? Ok. Eu vejo o employer branding aqui como é que a Glint, como é que a marca se posiciona no mercado, como é que nos damos a conhecer, seja aos nossos clientes, seja aos nossos candidatos, é como é que nos estamos a posicionar face às outras empresas no mercado. E há aqui uma série de ações que acabam por ser ações que indiretamente vão influenciar o employer branding de uma empresa. A nossa presença em alguns eventos, as nossas relações, networkings com universidades, etc. Obviamente são tudo ações em que nós, quando as estamos a fazer, estamos a pensar como é que estamos a posicionar a Glint enquanto marca para o público em geral. Portanto, eu vejo o employer branding desta forma. De forma muito simples, é o que é que a marca faz, como é que a Glint se apresenta ao mercado. Inês, esta temática conheceu nestes últimos anos uma maior, digamos aqui, uma maior relevância, pelo menos as empresas foram-lhe dando maior relevância. A que é que tu atribuis este crescendo de importância que este tema trouxe para as organizações? Seja, eu acho que essencialmente... Não falamos sobre o tema, não era um tema, ou melhor, pelo menos não lhe era atribuída, digamos assim. Não lhe dávamos um nome. O nome, exatamente, obviamente que sempre fizemos, não é? Não lhe atribuímos, era uma... Mas a que é que tu atribuis de alguma forma este crescimento também desta preocupação por parte das organizações? Eu acho que o setor das organizações, o mundo do trabalho mudou muito nos últimos tempos. Há uma grande competitividade quando procuramos talento. E, portanto, o que faz diferenciar as empresas é esta questão de como é que uma empresa se está a vender no mercado. Eu consigo me diferenciar dos meus concorrentes por aquilo que eu muitas vezes mostro nas redes sociais. O Pedro, quando eu estava a falar da Glint, foi diretamente ao site da Glint. Eu acho que hoje em dia esse não é o primeiro passo quando um candidato quer ir saber de uma empresa. Acho que já não vai tanto ao site, vai muitas vezes às redes sociais. E é nas redes sociais que nós estamos aqui também a trabalhar muito este conceito do employer branding. Inês, dentro deste contexto, hoje, e pelo menos porque também, de alguma forma, me vou estando próximo de empresas como a Glint e de outras, esta temática do employer branding, de repente surgiu aqui uma área que de repente dividiu alguns departamentos dentro das estruturas. Ou seja, se por um lado as empresas percepcionavam que, bom, se estamos a falar em comunicação, o tema é claramente alinhado para a responsabilidade da equipa de marketing. Por outro lado, as equipas e os departamentos de RH, de alguma forma, também sentiram e chamaram a si esta área. Inês, fala-nos um bocadinho desta relação, não de ódio, esperemos nós, mas de verdadeira saudável convivência entre estas duas áreas que hoje, de alguma forma, também são chamadas a esta estratégia de employer branding por parte das organizações. Sim, não vejo nada como uma relação de ódio, muito pelo contrário, acho que se calhar é dos temas que exige uma maior parceria entre o Departamento de Recursos Humanos e o Departamento de Marketing.
Ou seja, nós recursos humanos temos muito a ganhar com o trabalho que é feito pelo marketing. O employer branding, não nos podemos esquecer, eu não vejo só o employer branding externo, portanto, como é que a marca se está a posicionar para o exterior, mas também como é que nós nos estamos a posicionar internamente. Portanto, existe aqui também o employer branding interno, de como é que nós estamos a comunicar com os nossos colaboradores. Não nos podemos esquecer que é muito fácil o marketing fazer um post, o que seja, a dizer ou colocar no site da Glint o que é a Glint, quem é que nós somos. É completamente diferente de termos um colaborador da Glint a expressar-se e a dizer, ok, a Glint faz isto e faz aquilo, mas é muito mais do que isto e trabalhar na Glint é espetacular. Portanto, os maiores embaixadores aqui do employer branding são os colaboradores. Eu acredito nisso. Inês, sabes que nos últimos anos, uma das métricas que vou procurando muitas das vezes analisar quando contacto pela primeira vez com uma organização é, muitas das vezes, ir ao LinkedIn, conseguir, portanto é uma métrica que é disponibilizada pelas contas premium do LinkedIn, uma métrica que nos diz, em determinada organização, quantas pessoas publicaram conteúdos no LinkedIn sobre essa mesma empresa. E aquilo que muitas das vezes notamos é que empresas mais socialmente envolvidas, onde este employer branding, como tu dizes, começou de dentro para fora, e que é fundamental, porque no fundo são eles que serão aqui, muitas das vezes são eles que dão o rosto e que de alguma forma passam para o exterior muito daquilo que se vive e que às vezes não está contado nas ofertas de emprego, não está nas entrelinhas. E essa métrica às vezes diz-nos, não é? Quando olhamos para uma empresa e eu digo, olha, menos de 2%, 5% dos seus colaboradores interagiram ou participaram na rede LinkedIn. E esta, muitas das vezes, até atribui aqui uma relação de causa e efeito. Ou seja, quanto menor é esse valor, muitas das vezes, claros indícios de que a empresa não começou dessa forma. Percebes? E, portanto, hoje, esse é também um dado, às vezes, curioso, que gosto de ressaltar e que tu chamaste muito bem. Inês, claramente que numa estratégia de employer branding, esse marketing interno, chamamos-lhe assim, é claramente hoje, deve ser hoje claramente o foco prioritário para só depois alavancarmos para o exterior, não é? Portanto, é sempre de dentro para fora e não, o como ainda vai acontecendo com alguma frequência, estratégias às vezes de fora para dentro, não é? Eu acredito nisso. Acho que este tema, o início de tudo isto está nestas ações que fazemos internamente. Porque é aqui que construímos o nosso ADN e é esse ADN, essa cultura que construímos, que queremos que passe para fora. Isto só passa, obviamente, se as pessoas internamente partilharem estes valores. Estavas a falar de uma coisa muito curiosa, que era essas métricas do LinkedIn. Eu percebi-me, isto para nós foi novo este ano, na Glint, se calhar noutras empresas já se faz há mais tempo, mas nós agora temos KPIs. Algumas áreas definiram KPIs para os colaboradores passarem a comunicar nas redes sociais. Eu acho que isto é uma mudança muito positiva. Muito positiva. Ou seja, porque nós, obviamente, é uma maneira de começarmos, ou seja, isto não se faz naturalmente, as pessoas não têm, nem toda a gente gosta de estar aqui a falar em público, a escrever artigos, a expor-se, porque isto de certa forma estamos aqui a expor, mas começam a perceber que a voz deles é muito mais ouvida do que um departamento de recursos humanos, do que um marketing, do que um texto escrito num site, portanto eles têm que passar esta mensagem. E esse envolvimento, às vezes, em alguns dos casos, Inês, é um envolvimento que se faz educando a comunidade, consciencializando de que hoje eles são parte integrante de uma estratégia de comunicação. E hoje, aliás, também se nota de alguma forma que as empresas que hoje posicionam muito mais o seu conteúdo através destes meios do LinkedIn, entre outros meios digitais, outras redes sociais digitais, as empresas que focalizam mais a atenção na sua, digamos assim, na sua massa, na sua equipa, nas suas pessoas, normalmente acabam por ter, até porque são conteúdos que normalmente têm uma carga de viralidade imensa. Inês, tu vês, não é? Quer dizer, hoje, quando hoje um novo colaborador decide publicar na sua página do LinkedIn o merch
que recebeu o welcome de boas-vindas das empresas, aliás, continua a ser, talvez, das publicações mais impactantes que os profissionais fazem quando iniciam uma nova jornada. E hoje olhamos para aqui para o LinkedIn e muitos destes posts virais acabam por vir deste, digamos assim, desta pequena nota onde o colaborador gosta de mostrar desde logo a nova camisola que veste e associada a ela todo, digamos aqui, todo o material que de alguma forma acaba por ser. Isso tem um impacto enorme. Fala às vezes de 5, 6, 7, 8 vezes maior do que o impacto que uma publicação institucional menos sexy, menos atrativa. Hoje, publicações, está aprovado pelo LinkedIn, publicações hoje feitas por páginas de empresas com pessoas geram 6 a 7 vezes mais visibilidade do que publicações sem fotografias de utilizadores. Certo, só meramente o texto, sim. Eu acho que as pessoas estão muito cansadas. Eu acho que também temos tantas fontes de informação a virem até nós que é muito mais apelativo termos uma imagem, um vídeo, algo que nos transmite esse sentimento de pertença que estavas a referir, um colaborador quando entra, mostrar, ok, eu fui bem acolhido e a empresa onde eu passei agora a fazer parte deu-me isto, tem um impacto gigante. E porque é transparente, não é os recursos humanos a dizer que a Glint é a melhor empresa para trabalhar, é um colaborador que está a vivenciar isto e que está a partilhar de forma sincera, transparente, que gosta de estar a trabalhar aqui connosco. Inês, essa autenticidade em muitos dos casos sente-se para o bem e para o mal, não é? Para o bem e para o certo, mal. Essa sim. autenticidade sente-se também. Aliás, eu hoje costumo também dizer que quando muitas das vezes também vemos em determinados utilizadores que trabalham em organizações e contabilizamos as suas 10, 20 últimas publicações e nela não vemos um único conteúdo institucional, algo vai mal naquele reino. Que pode ser uma componente institucional ou até pessoal, não é? Mas normalmente há de facto aqui razões para acreditar que a empresa pode naturalmente também contribuir para esse bem-estar, para essa... Inês, perguntava-te eu, portanto, dentro destes contextos, as equipas de recursos humanos hoje, e nomeadamente uma temática que hoje é também aqui muito explorada muitas das vezes por muitos candidatos, que é aquele recrutador que abordou-me de uma forma errada, ou aquele recrutador não me respondeu. Vocês hoje também passam também para a equipa de RH, para a equipa de recrutamento, toda esta responsabilidade que eles hoje carregam de as primeiras experiências. No fundo, vocês são responsáveis por esta experiência do candidato. E sim, hoje esta experiência tem que ser uma experiência uau, que se for, mesmo que ele não seja recrutado, ele vai replicá-la pela sua própria comunidade, não é? Pela sua própria tribo. Reforças esta importância também à equipa que hoje interage com aquele público que vocês estão a atrair? Reforço, e acho que é algo que ainda temos que trabalhar muito. A comunicação que se faz com um candidato, a verdade é, hoje em dia é muito difícil recrutar, e não é só no setor da IT, em qualquer área está difícil, é difícil recrutar. Portanto, aquela primeira experiência, o primeiro contacto que nós fazemos com um candidato, nós não nos podemos esquecer que hoje em dia são poucos os candidatos, e agora referindo-me ao setor da IT, que respondem a um anúncio. Portanto, o primeiro contacto é por parte da empresa, a empresa é que vai até ao candidato, a empresa é que vai apresentar aquele desafio e vai perguntar se o candidato está interessado ou não em aceitar este desafio. Portanto, esta é uma comunicação aqui unilateral. Portanto, este primeiro contacto é muito importante. Nós temos que também nos diferenciar, não só responder a todos os candidatos que vêm até nós, mas também que esta comunicação seja adaptada. Não pode ser uma mensagem tipo que é enviada para milhares de candidatos. Temos que nos adaptar. Eu acho que aqui está o desafio das equipas de recrutamento. É estar sempre à procura das últimas tendências, de como é que nos podemos diferenciar dos milhares de convites que os profissionais têm das empresas hoje em dia. É porque, Inês, hoje uma boa experiência, digamos, nesta relação entre recrutador e candidato, lá está, é hoje uma experiência que é replicável,
mas uma má experiência tem ainda um impacto ainda maior. Não é? Maior, hoje, é verdade. Hoje, lá está, como tu dizias, hoje um candidato não vai ao site, hoje um candidato vai a vários destes canais procurar informações que procuram, digamos, ajudá-lo a tomar essas boas decisões. E essas, digamos, vozes estão da pessoa X que já foi a uma entrevista com a Glint, a pessoa Sim. Y que não recebeu qualquer feedback por parte da pessoa. Portanto, tudo isto acaba por ter, por de alguma forma, por influenciar muito significativamente esta capacidade de atratividade da empresa face a esta matéria. Não é? Claro. Inês, dentro deste contexto, estávamos a falar aqui, e falaste aqui digamos, do site não ter hoje um papel tão cimeiro na estratégia. De que forma é que estas redes sociais podem ajudar este employer branding? De que forma é que estes meios hoje podem, de alguma forma, facilitar aqui e melhorar esta impressão, ou este posicionamento que a marca quer, que a empresa quer, digamos assim, face a estes candidatos, e não só candidatos, não é? Falaste em candidatos, mas às vezes é importante perceber que o cliente também quer fazer negócios com empresas onde os seus colaboradores estejam, digamos, felizes, onde haja de facto aqui um espírito, digamos, bastante positivo à volta dela. Não é? Portanto, hoje, às vezes, centrar só neste público-alvo, às vezes pode parecer redutor, não é? Pode parecer muitas das vezes redutor. Mas de que forma é que, estava-te então a perguntar, de que forma é que estas redes sociais podem então fazer podem ajudar a incrementar este posicionamento da marca, digamos, junto dos teus públicos-alvo? Eu acho que as redes sociais hoje em dia têm um papel fundamental em qualquer ação que nós façamos. Não nos esqueçamos que eu estava a falar, por exemplo, eventos de faculdades é uma das ações do Employer Branding. Para divulgarmos a nossa presença, nós utilizamos as redes sociais e adaptamos também o post que fazemos no LinkedIn não é igual a uma comunicação no Instagram. Nós sabemos que o público-alvo é muito diferente, portanto, nós, enquanto empresa, estamos aqui numa série de redes e adaptamos um bocadinho o conteúdo ao público também ao qual queremos chegar. Por exemplo, nós temos, eu estava a referir isso há pouco, temos o Pinterest, que é uma rede que nós nunca nos lembraríamos que se calhar uma empresa poderia estar. A verdade é que nós tendo uma área que tem a ver aqui com a construção, a parte arquitetónica de uma farmácia, faz todo o sentido estarmos no Pinterest. Não faz sentido, se calhar, estarmos no Pinterest a divulgar vagas de emprego, não é? Não faz qualquer sentido. Ainda há uns tempos estávamos num brainstorming acerca de recrutamento e havia um colega nosso que nos dizia: nós, se calhar, temos que ir divulgar anúncios para o TikTok. E nós achámos aquilo muito parvo, mas a verdade é que se os nossos candidatos estão no TikTok, é lá que nós temos que estar também. Portanto, nós temos que nos adaptar. As marcas, eu penso que há, sei lá, algumas, assim, a Rádio Popular, assim, de cabeça, muito rápido, a Rádio Popular, entre outras, de facto, compreenderam aqui que este tipo de ambientes poderia, efetivamente, ajudá-los digamos, a levar a sua, e aliás, em alguns dos casos, a atrair uma população jovem, também muito cliente também, não é? Portanto, aqui no fundo um contexto duplo, não é? Quer não só de passar um bocadinho o espírito, até porque neste caso, no caso do específico deles, acabaram por ter aqui eu até vou mostrar na imagem, portanto, isso acaba por demonstrar muitas das vezes que, se vocês, aliás, eu vou partilhar aqui na tela, se vocês repararem, todo o TikTok aqui é feito pelos próprios colaboradores, portanto, são eles que hoje, de alguma forma, corporizam aqui as diferentes ações, não é? E, portanto, e transmite logo o ambiente, ou seja, os profissionais estejam dispostos a fazer estes vídeos, nota-se logo que vivem num ambiente corporativo muito benéfico, que estão à vontade, e eu acho que isso é importante, isso é o poder das redes sociais, é que nós não mostramos só aquilo que é, o que é que a Glint faz, o que é que a Glint oferece enquanto serviços, mas o que é que a Glint no seu dia-a-dia é realmente, o que é trabalhar aqui. Eu acho que é isso que as redes sociais nos permitem hoje em dia.
Era um pouco essa a pergunta que eu te ia fazer. Portanto, como é que, de alguma forma, digamos, como é que tu achas que essa cultura e esse ambiente acaba por, digamos, deve ser transmitido? Não é? Já falaste um bocadinho, portanto, no fundo ajudas todos estes e cada rede com a sua especificidade. E não só, até porque, vamos lá ver, hoje, provavelmente, muitos dos que estão aqui a assistir-nos, e pronto, não te quis deixar nervosa, mas estamos aqui com mais de meia centena de pessoas. Oh, meu Deus. Já tivemos aqui com mais de 100 participantes, mas pronto, não te queria deixar nervosa. Mas dizer-te que, de alguma forma, hoje, cada um de nós, hoje, provavelmente, coabita várias redes e também com elas motivações distintas. Ou seja, hoje vejo a Glint no LinkedIn porque estou com um determinado mood e com uma determinada predisposição, mas se calhar logo mais à noite no Instagram vejo um outro mood e obviamente que aqui hoje esta cultura e o ambiente transmitem-se obviamente em função também do tipologia de canal que e vocês acabam por fazer também esse trabalho de ajustamento, não é? Sim, e as redes sociais permitem-nos uma coisa muito interessante, não nos podemos esquecer, que é interagir. Portanto, não é só enquanto num site, se calhar, divulgamos uma oferta, etc., não temos qualquer reação, não é? As redes sociais permitem-nos logo ter algum contacto, seja com candidatos, seja com colaboradores que vão divulgar aquela vaga também, seja os comentários que surgem através desse post. Portanto, conseguir logo ter uma relação, não ser só uma comunicação unilateral da empresa para o exterior, mas as pessoas interagirem connosco. Eu acho que isso também é importante. Aquilo que como tu disseste, conseguir que a empresa esteja também com esta, digamos, vertente humanista e humanizada, não é? Portanto, no fundo é dizer, há um rosto por trás, e aliás, daí que hoje também, no caso da Glint e de outras organizações, há de facto aqui uma ação hoje de procura de candidatos, de uma procura ativa de candidatos, não é? Como tu dizias há pouco, quer dizer, o mundo do trabalho alterou-se, a forma como hoje procuramos atrair talento acaba por se transformar, não é? Agora, isso também trouxe aqui essa vertente humanista de são pessoas que estão desse lado também, não é? Não estão a responder para um logotipo, não é? Para uma nova marca, portanto há aqui um rosto por detrás dessa, pronto, e que o candidato hoje aprecia e o candidato hoje valoriza, não é? É verdade, é verdade. Eu ia referir também, há bocado estávamos a falar, estas reações nem sempre são positivas, não é? Portanto, nós às vezes, quando o Employer Branding também, e é isso que nós estamos a trabalhar também, é um dos desafios que temos para este ano, mas é também dar resposta aos comentários que não são tão positivos, porque isto também é importante. Aproveitar para crescer com eles, não é? E melhorar processos e melhorar formas de estar que às vezes são importantes, não é? Porque também auxiliam a marca a melhorar e a progredir, não é? Mas nesse sentido, era isso que eu te ia perguntar. Portanto, vocês têm de alguma forma, digamos, também quase que estimularem também para que as pessoas, no fundo, pronto, com os riscos associados a que as pessoas possam hoje dizer bem ou mal da organização, não é? Claro. Mas estavas a dizer, vocês têm procurado o grande desafio de conseguir, digamos, levar isto e aproveitar isso no bom sentido, não é? Sim, não nos podemos esquecer. Não nos podemos esquecer também que hoje em dia não é só a empresa que comunica. Os candidatos também, aquilo que estávamos a falar de uma má experiência, seja no momento da captação de talento, seja mesmo depois um colaborador que já integrou a empresa, existem também já plataformas, obviamente, em que são é o público em geral que vai comunicar sobre a empresa, dizer bem, dizer mal, mas falam sobre nós. Portanto, nós precisamos estar atentos também ao que é que está a ser dito acerca da empresa. O Glassdoor, por exemplo, é um exemplo. Eu queria comentar, o Glassdoor não está, portanto, é uma plataforma que não está tão popularizada, eventualmente, se calhar, em muitos meios, portanto, os utilizadores, nem todos, se calhar, que aqui estão, terão já ouvido falar da Glassdoor. Consegues, assim, de uma forma muito resumida, explicar um bocadinho o que é este contexto aqui do Glassdoor, para que quem não seja tão, portanto, conhecedor desta plataforma, Inês, consegues, de alguma forma, explicar em linhas muito gerais o que é isto do Glassdoor? Claro. Hoje em dia, os candidatos, quando mudam, estão a
pôr a possibilidade de mudar de empresa, se calhar vão a uma entrevista, tiveram uma proposta e estão naquele momento de aceito, não aceito, muitas vezes vão ao Glassdoor saber qual é a pontuação que aquela empresa tem no Glassdoor, o que é que as pessoas estão a dizer. E ali pode-se dizer tudo, desde intervalos salariais, como é que é a política de benefícios, como é que a interação com o CEO, portanto, não é uma página, pode não ser gerida pela empresa, às vezes são pessoas particulares que começam a fazer uma publicação sobre aquela empresa e, portanto, pode-se encontrar tudo o que possam imaginar no Glassdoor, desde o ambiente vivido, à política remuneratória, benefícios, portanto, é a opinião das pessoas sobre aquela empresa. E aqui é onde nós... Exatamente, e aqui até, de alguma forma, este feedback todo, ou seja, aliás, eu já disse várias vezes que se algum dia o LinkedIn adquirir o Glassdoor e estimular sempre que os utilizadores mudam de empresa, estimulá-los a deixarem um feedback sobre essas experiências, bom, o território aí pode ser muito desafiante para as organizações, não é? Sim, mas eu acho que está aí outro desafio também. Fechado, é? Sim. Certo, porque eu acho que é muito fácil isto, em várias coisas na nossa vida, é muito mais fácil criticar do que ir deixar uma mensagem positiva. E eu acho que isto também temos que incutir esta cultura das pessoas dizerem bem. Quando as coisas correm bem, têm que ser ditas também. E eu acho que isto é importante. Essas experiências no mundo digital, o povo está mais habituado a verter sangue do que... Infelizmente. Infelizmente. Tem a ver um pouco, às vezes, com ou seja, mais depressa, por isso é que eu há pouco dizia, mais depressa partilha, como alguns dizem, se for uma boa notícia, ele partilha com 2 pessoas. Se for uma péssima notícia, ele vai fazer campanha para chegar ao maior número de pessoas possível. Não é? Aliás, às vezes até assistimos em algumas das redes que as pessoas passam a notícia e dizem ajudem-me a espalhar para que o maior número de pessoas saiba sobre isto. Não é? Agora, não faz o mesmo quando muitas das vezes são, lá está, experiências positivas. Não é? Experiências positivas. Nisso é um pouco ingrato, é um desafio. Como é que nós conseguimos mudar esta cultura? É verdade. Olha, Inês, temos aqui já algumas pessoas. Aproveito para dizer aqui, estamos a ser a meio da nossa conversa. Estou à conversa com a Inês Pinto, da diretora de Recursos Humanos da Glint. Estamos a falar sobre Employer Branding, é o tema de hoje. E desafiei-vos também, desse lado, a colocarem as suas questões à Inês para que ela vos possa responder aqui da melhor forma que ela souber. E eu também, eventualmente, se também for em estado, também colocar algum comentário sobre isso. O Carlos Esteves é a primeira pessoa que te deixa aqui uma pequena pergunta. Carlos, antes de mais, obrigado pela tua questão. O Carlos pergunta o que é hoje mais valorizado numa pesquisa, neste caso? São as competências técnicas, são os projetos, as competências intelectuais, dada a relevância destas contextos ou destas competências no contexto organizacional. Esta pergunta, não sei se querás aqui deixar também ao Carlos alguma... Portanto, presumo aqui que o Carlos o que está aqui a dizer é o que é que valorizam mais hoje nestes novos colaboradores. Não é? É óbvio que isto é difícil, porque vai generalizar, mas enfim... Inês, deixo-te o desafio. Depende muito também do tipo de perfil que estamos a falar. Obviamente, um recém-licenciado, nós não vamos à procura das competências técnicas que adquiriu na faculdade, o curso que tirou, é muito mais para além disso, é muito mais aquilo que ele faz para além disso, porque nós vemos uma turma de 150 alunos acabados de sair da universidade, se calhar têm os mesmos conhecimentos técnicos, académicos, mas o que eles fazem fora desse horário laboral, as experiências que vão adquirindo, é muito mais enriquecedora, porque conseguimos perceber ali se adapta ao fit que nós também estamos à procura em termos de organização. Num perfil mais sénior, obviamente que as competências técnicas ganham aqui um maior relevo, e a maneira como as pessoas enfrentam os desafios, eu acho que hoje em dia é essencial. Eu posso não ter o conhecimento técnico para fazer uma determinada atividade, uma determinada função, mas a minha atitude, a atitude que eu tenho perante isso, aquilo que eu vou fazer por mim para adquirir esse conhecimento, nós valorizamos muito mais.
Sim, de forma muito resumida, eu acho que é muito mais quase a atitude que nós temos perante a vida, perante os desafios que nos são lançados, do que propriamente os conhecimentos, porque a verdade é que hoje em dia as empresas também formam os seus profissionais, os profissionais crescem dentro das organizações. Exatamente, ou seja, conseguimos formar questões técnicas, às vezes não conseguimos formar outro tipo de as tais habilidades sociais e exatamente. já tinhas a oportunidade de dizer. Olha, a Ana Soares da Mota e Oliveira coloca aqui uma questão que normalmente permita-me aqui a Ana Oliveira às vezes dizer, é muitas das vezes comum em organizações que de alguma forma ainda atravessam grandes desafios nas suas, digamos, grandes desafios neste novo paradigma aqui que atual vivemos e, portanto, desafios associados à transformação digital. A Ana Oliveira pergunta até que ponto deve um empregador instar os seus colaboradores a postarem nas redes sociais e como é que se gera o risco associado ao não ter controle do que estes colaboradores escrevem sobre a empresa nas redes sociais. Inês, dou-te a primazia de trazeres aqui tenho também aqui alguns dizeres a falar sobre isto, mas gostava de te ouvir. Eu sou apologista que devemos incentivar e devemos estar preparados para o que possam dizer sobre nós. Portanto, daí eu estar há pouco a falar que é importante também conseguirmos responder às críticas, dar aqui uma resposta não só aos comentários positivos, mas também, obviamente, aos negativos. Eu acredito que quando há um trabalho feito internamente, esta comunicação que é feita depois posterior, também, obviamente, transmite muito da cultura que se vive. Agora, há riscos? Agora, também não os resolve o facto de não permitirmos que os colaboradores comuniquem nas redes sociais. É a ideia que tenho. Se calhar a área de marketing tem uma ideia diferente. Inês, evidentemente que hoje a percepção que eu tenho aqui relativamente a esta excelente questão da Ana é que, obviamente, que a realidade na atualidade é de que a empresa deixou de ser o centro do mundo no que toca a esta questão do conteúdo. Ou seja, se há uns anos atrás era a empresa que fazia a publicação dela para os outros, para o exterior e até para dentro, hoje em dia essa, digamos, unidirecionalidade desapareceu. Acabou. Totalmente. E, portanto, hoje o que acontece aqui é que, claro, nesta mudança de chip que eu há pouco dizia, evidentemente que muitas das organizações, sentindo esta perda de controle, que obviamente vinha associada a esta pluralidade de vozes. Mas já te falou aqui, hoje, provavelmente, e isso tem-se sentido de alguma forma nos mais variados estudos que se têm produzido, é que hoje a comunicação espontânea, a comunicação, digamos, mais natural, feita pela comunidade dos colaboradores, é hoje mais impactante para o bem e para o mal. Agora, obviamente que, primeiro, a questão é que, Ana, nós hoje não instamos os colaboradores, né? A Inês hoje anda de chicote, obviamente, a estimular. Hoje as pessoas têm que entender que, de alguma forma, isto é tão benéfico para elas, para as pessoas, de alguma forma, tão benéfico para as pessoas, para elas próprias enquanto indivíduos, mas para as suas organizações. E isto, de alguma forma, é um win-win para todos. Não é? É um win-win para todos. Claro. Evidentemente que isso, Ana, obviamente que, em alguns dos casos, e eu diria se calhar em todos, a empresa deve procurar desenvolver uma boa estratégia de proximidade com a sua equipa interna, explorando muitas das vezes com ela os benefícios desta exposição, os benefícios também, aculturando, educando digitalmente os colaboradores. Isto é um trabalho importante hoje. Quer dizer, repara que hoje, Ana, não é pelo facto de uma empresa ser constituída apenas por techies, por tecnológicos, que faz deles agora grandes ativos no plano digital. Longe disto, longe. Portanto, temos que hoje, muitas das vezes, agora, este é um processo, digamos assim, em colaboração com eles. Ou seja, em momento algum hoje, por exemplo, eu que acabo por entregar muito momento deste formativo nas empresas, em momento algum nós hoje falamos em obrigações, falamos hoje em recomendações, em boas práticas. E claro que hoje
alguns destes utilizadores muitas das vezes ainda estão a meio desta jornada. E que de alguma forma, e isto não falo só dos colaboradores, mas também das chefias, não é? Ana, é maior o risco de nós não abrirmos a boca do que é o risco de abrirmos, e às vezes aqui, com todos os riscos. Ou Ana Oliveira, tivemos um risco, ou tivemos um caso recente da TAP, de um vídeo que é publicado nas redes sociais e que de facto causou um enorme dano às pessoas envolvidas e à própria organização. Não é? Daí que estamos a falar de pessoas de alguma forma já com alguma sensibilidade ao tema, não é? Mas são áreas que a empresa percebe que hoje não tem como silenciar de alguma forma estas componentes, não é? Portanto, não tem como, de alguma maneira, deixá-las sem voz, não é? Sem pio. Aliás, isso seria também aqui, hoje, o não comunicarmos, não é? Inês, provavelmente causaria mais dano o não fazermos, não é? Porque também estaríamos a comunicar, não é? Portanto, estaríamos a fazê-lo também. Não é? Olha, temos aqui mais algumas perguntas. Portanto, aqui a Marcela a dizer também que concorda, infelizmente, a cultura da crítica e não elogio é, digamos assim, um processo de alguma forma constante também aqui. O David Baião também está a participar aqui connosco, falar aqui também a trocar aqui, portanto, temos aqui, a Marcela está a nos ouvir do Brasil, portanto, Inês, estamos longe. Olha, o Carlos complementa aqui também com uma nova participação. Portanto, ele diz que continua a acreditar no recrutamento tal como hoje é efetuado, ou seja, com base na pesquisa entrevista ou com maior incidência em algoritmos de inteligência artificial baseada nas tais experiências profissionais como projetos ou até adequação organizacional? É a pergunta. Se também o recrutamento, se calhar não é bem o tema que estamos aqui, mas já agora deixo também esta nota, se quiseres também falar. Eu acho que é essencial esta questão da entrevista. Não significa isto que não possa ser ajudada com alguns processos mais mecanizados, os algoritmos que hoje em dia tanto se fala, mas que não podem ser, na minha opinião, utilizados por si só. Portanto, mesmo que haja um algoritmo por trás num determinado processo de recrutamento, isto não significa que não haja a seguir uma entrevista e que os algoritmos também falham, assim como as entrevistas também vão falhar, muitas vezes. Portanto, este processo de recrutamento é algo complexo, enganamos-nos muitas vezes, é normal, mas hoje em dia temos uma série de ferramentas. O LinkedIn veio transformar totalmente este mundo do recrutamento, é impressionante. Eu hoje estava aqui a preparar um bocadinho a nossa conversa e estava a pensar, houve uma série de funções que foram acrescentadas às organizações só por causa das redes sociais. Eu estava na segunda-feira a defender aqui o crescimento da nossa equipa de recrutamento e tive um comentário que então vamos recrutar uma pessoa para estar nas redes sociais. E é verdade, nós hoje em dia temos funções que passam o dia nas redes sociais porque nós precisamos de fazer esta pesquisa, de ter alguém sempre a pesquisar candidatos. Portanto, eu acredito que os algoritmos vêm ajudar muito, mas por si só são falíveis também. Portanto, nada substitui este contacto cara a cara e hoje em dia muito facilitado pelo Teams, pelo Zoom, por todas estas plataformas que nos permitem estar aqui à distância, mas que não podem, eu acredito, cair em desuso para passar a ser utilizado um algoritmo. Inês, a Ana Oliveira, e temos aqui algumas pessoas que estão aqui também connosco, aqui lado a lado connosco. A Ana Oliveira pergunta também, se calhar é uma pergunta que também gostava de lançar, relativamente aqui à parte do colaborador, porque o que ela diz é, e da parte do colaborador, como pode gerir esta eventual colagem excessiva à marca que representa para um dado momento. Eu relativamente a esta, se calhar, complementaria, Inês, que iniciativas têm vocês, digamos, levado a cabo a efeito na Glint e nos projetos em que estão envolvidos, para trazer exatamente a esta massa de colaboradores, esta massa humana, esta consciencialização. Que iniciativas é que vocês têm promovido internamente para potenciar exatamente esta maior, digamos assim, comunicação vinda deles, não é?
há algumas ações específicas que possas aqui partilhar connosco? Sim, claro. Este é um trabalho muito difícil de se fazer. Muitas vezes é difícil também identificar as pessoas certas para o fazerem. Nem toda a gente quer expor-se, seja com um artigo, seja com um vídeo. Portanto, às vezes é também começar a fazer. Houve essa grande mudança, é verdade, não é? Portanto, às vezes é escolher as primeiras cobaias que estão mais à vontade para isto, e isto depois vai-se alargando ao resto da organização. Depois as pessoas veem, olha, isto é giro, eu também quero fazer parte. Aliás, as primeiras que às vezes são colocadas até em campanhas ou às vezes é quase assim, olha, podíamos fazer uma campanha para colocarmos alguns rostos na imagem de capa do LinkedIn. Podíamos correr e irmos buscar pessoas que nada tinham a ver, mas nós queremos o João e a Maria, com todas as suas imperfeições, mas que são as nossas pessoas, não é? E normalmente nestas circunstâncias acontece um bocadinho isso que estavas a dizer, não é? Portanto, da inicial retração e o receio de, eu nunca fui muito dado a imagem, que vem depois um entusiasmo gigante de eu também quero, não é? Eu também quero. Exatamente. Há sempre, obviamente, um primeiro grupo de cobaias, cobaias que no fundo acabam por se envolver. Mas que outras ações têm feito aqui? Alguns programas específicos, algumas... Deixa-me falar de um exemplo que eu acho que é muito importante aqui, que nós tivemos nos últimos meses. Quando eu estava a falar aqui da Glint, nós somos uma empresa muito associada à área da saúde, mas temos uma área extremamente importante para nós que nada tem a ver com saúde, e o facto de comunicarmos tanto a Glint associada à saúde, que por vezes esta área, esta unidade de negócio acaba por ficar um bocadinho esquecida, e para nós sentimos a necessidade de mudar. Portanto, criámos uma nova marca, que é a Nexlance, que o Pedro está aqui também a mostrar agora, e criámos a marca, uma nova imagem, uma nova maneira de comunicar. E o que se vê hoje em dia é que são os colaboradores que estão a fazer este trabalho, tanto pelos recursos humanos como pelo marketing, que são os colaboradores que estão a comunicar nas redes sociais o que é esta Nexlance. Eles estão a dar-se a conhecer. Isto começa, se calhar os primeiros foram mais difíceis, é verdade. Hoje em dia tem sido muito bom de se ver como é que construímos aqui uma cultura tão forte e toda a gente quer participar nesta comunicação desta nova marca. Portanto, os colaboradores estão a fazer um trabalho incrível. Aliás, não sei se já perceberam aqui, portanto, estas não são modelos nem templates que foram buscar a outros sítios, não é? Portanto, e depois tem este lado, o lado B quase de... Exatamente, ou seja, a carreira aqui profissional, mas quem é aqui a Carolina fora da Glint, o que é que ela faz? Eu acho que isto é a melhor maneira para transmitir o que é a Nexlance. É com caras reais, com exemplos reais, e o que é que são estas pessoas, o que é que fazem, como é que é o dia-a-dia dentro da Glint e depois fora da Glint, obviamente. Excelente. Usei aqui também alguns exemplos aqui para retratarem exatamente um bocadinho disto que a Inês estava a passar aqui, um bocadinho desta irreverência, um bocadinho que, lá está, coloca também tudo a nu, de alguma forma, se lhe pudermos chamar assim. Olha, estamos praticamente aqui passou a voar uma hora, não sei se percebeste a coisa, não é? A voar, é verdade. Nunca pensei que isto fosse voar desta forma. Meu Deus. Olha, última pergunta. Grandes desafios para vocês? Quais são os teus maiores desafios ainda para o ano que neste momento vamos virar, em termos da segunda parte do ano, os grandes desafios nesta área de employer branding para a Glint? Ok. Então, a pandemia é um desafio. Para nós conseguimos tirar muitas vantagens dentro deste caos todo, mas conseguimos tirar vantagens. O facto de estarmos a trabalhar em casa foi muito bem acolhido pelos colaboradores, mas pela própria organização. Houve aqui uma grande mudança de mindset. Por outro lado, traz um desafio gigante à área de recursos humanos, mas também do marketing. Esta comunicação torna-se essencial agora que as pessoas estão totalmente espalhadas por todo o lado. E nós tivemos uma iniciativa, a Glint tem muitas admissões, tem muitas entradas todos os meses. E a verdade é que se eu antes me cruzava com as pessoas no corredor e passava a saber que o Manel tinha entrado para o departamento de marketing, etc., hoje em dia isto não acontece. Portanto,
nós tivemos que criar aqui outras formas das pessoas se darem a conhecer. E este também é o employer branding interno que nós estávamos a falar inicialmente. Então criámos aqui uma iniciativa que foi o Manel do Marketing dar-se a conhecer num vídeo, porque achámos que as pessoas recebem milhares de e-mails, já não veem os e-mails, portanto tivemos que adaptar aqui esta forma de comunicar. Este também é um desafio, é perceber, ok, que tipo de comunicação é que está a chegar hoje em dia às pessoas, o que é que as faz parar e ver realmente o que é que nós temos para dizer, e passamos a comunicar estas admissões, as pessoas apresentarem-se não só o que é que eu vou fazer na empresa, mas quem é que é o Manel fora da empresa. E eu acho que isto é um desafio, é manter este sentimento de pertença, é continuar a estimular que as pessoas falem sobre a organização, comuniquem, tanto entre elas, mas também aquelas iniciativas. Nós temos um ambiente muito bom na Glint e havia muitas iniciativas que não eram os recursos humanos, não era a empresa, não era o marketing, que acabavam por iniciar, por despoltar, mas sim colaboradores. Olha, vamos jogar vôlei e criamos aqui uma equipa e todas as semanas vamos jogar vôlei à praia. Isto acabou por ficar assim um bocadinho em stand-by com o facto de estarmos todos afastados. Portanto, para mim o principal desafio é como é que nós mantemos este sentimento de pertença das pessoas à organização. Um grande desafio, por certo, acredito eu que vocês vão conseguir atingir de alguma forma, até porque, como dizias também, hoje todo este tipo de estratégia de employer branding, se chamarmos assim, é uma estratégia contínua, não é? Portanto, não há propriamente um momento. Aliás, eu há uns anos atrás brincava, dizia que o employer branding só acontecia normalmente quando era por ocasião dos prémios da melhor empresa para trabalhar, não é? E portanto víamos aquelas fotografias glamourosas em algumas revistas da especialidade, e normalmente algumas que provavelmente desenterravam ou tiravam poeirentas mesas de ping-pong ou outras coisas, e portanto havia ali às vezes digamos assim, uma falsidade nessa, até porque a empresa dizia, bom, malta, temos que parecer bem ao público, e portanto as coisas materializavam-se de uma forma que às vezes depois não tinha sustentação, não tinha continuidade. Portanto, hoje este desafio, como tu dizes, é continuarmos, mesmo com novos contextos, mesmo com estas novas realidades, continuarmos de alguma forma a ser capazes de atingir tantos destes propósitos, tantos destes, digamos, ações que estás aqui a comentar. Inês, estamos praticamente no final desta sessão e, como tenho feito também a muitos convidados, vou pedindo, e se calhar não via só pedir a ti, e a pedir a todos os que estão aqui a acompanhar-nos, e são bastantes, que deixassem aí uma sugestão de um livro para agora este período de verão que aqui se avizinha. E, portanto, Inês, não ficas só com essa responsabilidade, lanço também essa responsabilidade a todos os que estão aqui. Deixem um contributo super interessante para esta, seja em português do Brasil, a gente pode estar também assistindo a essas sugestões. Então, em português de Portugal. Deixem aqui. Inês, que livro é que escolheste vir aqui mostrar e falar aqui hoje? Ok, então, eu realmente, quando leio, gosto muito de ler e gosto muitas vezes de não ler sobre recursos humanos e tentar aqui distanciar-me um bocadinho do mundo real. Portanto, o livro que eu trago não é só um, são 3, é uma trilogia que se chama Trilogia ao Século, de Ken Follett. E para mim foram dos livros que mais me marcaram ultimamente, porque tem esta componente histórica em que vai acompanhando uma família desde a Primeira Guerra Mundial até à queda do Muro de Berlim. Portanto, vai acompanhando aqui esta geração, estas várias gerações, e por outro lado tem aquela componente de romance, mas que tem esta componente também histórica que acaba por ser muito interessante, e para mim foram assim 3 livros que eu adorei ler. São 900 páginas de cada vez e eu gosto desta sensação quando estou a gostar de saber que ainda tenho muito para ler. É como nas séries. Exatamente. Então vá, olha, estava aqui a lançar
todos aqui com várias sugestões. Aqui já a Ana Oliveira, Boa. O Príncipezinho põe a gravata, do Borja Vilaseca. A Paula Bresciani, Comece pelo Porquê, de Simon Sinek, a versão brasileira do livro, né? O Carlos Leva as Pessoas Consigo, do David Novak. Só temos 3 contributos. Vá. Estão aqui mais de 50 pessoas. Não sejam preguiçosos. Vamos entrar em período de férias e é sempre bom ter sugestões. Portanto, não seja aqui apenas sugador de tudo aquilo que aqui partilhamos. Contribua também, participe, por favor. Temos aqui uma ótima sugestão aqui para... Ora bem, temos aqui mais uma sugestão. Qual é que é? A Carla Valério também é do teu campeonato. Pensar Depressa e Devagar, do Daniel Kahneman, que é também um livro bem grandinho aqui para estas frentes, não é? Carla é das minhas. A Carla é das tuas, também tem aqui bastante... Olha, depois a Marcela, A Arte de Ser Leve, de Leila Ferreira, não conheço, mas fui indagás. O livro do Bruno, também apelativo para os tempos de férias, de Alexandra Monteiro, Jejum Intermitente. Pronto, enfim, tu escolheste a Queda dos Gigantes. Opções, exato. Opções, não é? O Carlos sugere também o Jim Collins, De Bom a Excelente. É um dos livros também aqui muito conceituados aqui. Agora sim, já estamos mais contentes, já temos aqui mais sugestões livrescas para quem gosta. Já podemos ir de férias. Já podemos ir de férias à vontade. Já temos aqui muita... Como tu sabes, Inês, vou fazendo também com regularidade aqui algumas sessões aqui que levo a cabo exatamente com autores de livros. Aqui vou, este ano chamei esse projeto, o projeto 1730, e que já tive a oportunidade de oferecer mais de 20 livros aqui desde o início do ano a todos os amantes destas coisas. Bom, estamos praticamente no final. Não sei se, Inês, gostarias de deixar aqui breves considerações finais para fecharmos aqui a nossa sessão. Já sabem, se quiserem acompanhar o trabalho da Inês, por favor, aqui através do seu perfil do LinkedIn, através da página do LinkedIn da Glint, ou também da página da empresa, ou também da página da empresa da Nextlands, para vermos estas boas opções que aqui estão também colocadas. Inês, últimas palavras? Deixo-as para ti. Agradecer mais uma vez este convite, gostei muito, passou realmente a voar, as boas conversas são sempre assim, não é? Convidar as pessoas a seguir as páginas das redes sociais das empresas. Acho que hoje em dia já se está a fazer muitas coisas muito bem feitas, estamos sempre também a tentar adaptar-nos, portanto, e gostava que apelar também a esta, porque acho que é sempre importante. Claro que sim. Inês, tivemos aqui algumas dificuldades em ouvir-te finalmente, mas passou-se claramente a mensagem. Então, desejar a todos, e assim em particular, que está desse lado e que esteve aqui, mais de 60, 70 pessoas, 80 pessoas, tivemos aqui um picozito de quase 100 participantes, excelente, entre os mais variados canais. Agradecer-lhe muito esta participação aqui. Vamos continuar seguramente. Para a Marcela, ela vai ficar antenada com o português de Portugal, para poder aqui, no próximo ano, vir também. É muito bem-vinda, Marcela, aqui a Portugal. Estamos de braços abertos para receber aqui para a sua nova fase, a sua jornada aqui académica com o seu doutorado. Está bem? Fiquem bem, votos de um bom São João, é verdade? É verdade, hoje é dia de São João. Hoje é dia de São João e, portanto, vamos dar aqui estas comemorações finais. Inês, fica só por aqui para fazermos depois aqui um fecho final. Claro que sim. Tudo bom, votos de um excelente dia e estamos perto e a caminho de um bom fim de semana para todos. Obrigada, boa tarde.